Acho que a crise ela faz parte tanto já da minha vida que eu já estou chamando ela de prima. Prima, amiga, colega. E eu me sinto, acho que muito à vontade meio que para falar de crise. E eu acho que só não fala de crise quem não está no Brasil hoje, né? Acho que em todos os setores a gente só sabe que a notícia de amanhã pode ser pior do que a de hoje. Assim que a gente diz isso. E aí o seguinte, eu já passei por algumas empresas já do Rio de Janeiro. Eu comecei a minha carreira na Clefer, que é uma agência de marketing esportivo. De lá eu fui para o ramo de alimentos, para a Saúde e Energia, que é a produtora do Guaraplus, não sei se vocês conhecem. Do Guaraplus eu fui fazer o startup da Oi, aqui no Rio de Janeiro. Então eu saí de marketing esportivo, fui para alimento, de alimento eu fui para telecom. De telecom eu fui para a construção civil, para a Gafisa. E na Gafisa, muitas coisas foram e mudaram. E eu sempre viajei muito o Brasil inteiro, né? E eu via muito a cultura de fora do Rio, o que acontecia fora do Rio, que muitas das vezes não aconteciam aqui, né? Então, na Gafisa, eu cuidava de Rio, Espírito Santo e BH. No Guaraplus, eu também cuidava de Rio, Espírito Santo e BH. E na Clefer, eu meio que viajava o Brasil inteiro. E eu via o quanto o Rio de Janeiro, como aqui o amigo que ele falou, era carente de entretenimento. Até que o belo dia, a necessidade falou bem mais alto, né? E eu vou dizer o seguinte, eu saí da Gafisa, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí de lá, eu já fazia algumas festas, e eu fui e falei, cara, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso investir em alguma coisa que realmente me traga um rendimento, fruto do meu trabalho. Eu não quero mais ser funcionário, né? E aí eu saí meio que da Gafisa, eu peguei todos os meus rendimentos, eu dividi ele mensalmente, liguei para o meu pai e disse, pai, tive uma ideia brilhante. Ele falou, o que é, meu filho? Falei, eu vou fazer sertanejo no Rio de Janeiro. Aí ele falou, quando eu pensei que o Marcelo estava melhorando, fudeu. E aí eu montei um PowerPoint, fui no 021, que era uma pizzaria na época. O 021 ficava do lado da Nut, na Barra, né? E bati lá e perguntei o seguinte, amigo, o que você faz aqui na quinta-feira? Ele falou, eu vendo pizza. Você fatura quanto? Ele virou para mim e disse o seguinte, cara, R$1.000. Falei, que ótimo. Você me fala a sua estrutura, eu tenho esse projeto aqui, ó. Você imagina para você arrumar material humano de sertanejo no Rio de Janeiro, né? É um negócio difícil. Eu entrei no bom e velho Orkut, de ter cantor sertanejo no Rio de Janeiro. E aí, o que eu quero dizer meio com isso, gente? E daí, eu fiz a tal da quintaneja no 021. Vocês já ouviram falar nisso? Já, né? Que bom. De lá eu fiz a quartaneja na Melt. Depois disso, eu criei um bloco de carnaval chamado Chora Me Liga. Vocês já ouviram falar no Chora Me Liga? Que bom. Se quiser comprar ingresso, está vendendo meio que pro Luau aí, que vai ter no dia 30. E a gente fez o Chora Me Liga, no dia 30. Tá? Só que essa época, no Rio de Janeiro, a gente sabe o quanto a gente é e preconceituoso, não é isso? Você imagina um cara que é nascido e criado no Leblon, dizer que vai fazer música sertaneja no Rio de Janeiro. Durante 3 anos da minha vida, eu perdi o meu nome e o meu sobrenome. Eu era o Paraíba do sertanejo, né? Isso aconteceu durante 3 anos, até que o negócio ele começou a virar, e começou meio que a virar uma realidade nas rádios, etc. e tal. Bacana. A gente está falando de crise, certo? Por que eu estou contando essa história toda? Porque eu tinha acabado de sair da Gafisa.
A minha mãe estava doente, estava com problemas, etc. e tal. Eu era o cara que botava dinheiro em casa. Eu tinha uma bala na agulha meio que para tirar e tinha que acertar. Então, eu dividi a minha grana inteira em 6 parcelas. Eu tinha 6 meses de vida para investir e para o negócio ele virar. Então, assim, eu diria hoje que o momento, acho que a palavra crise, eu diria que é uma faxina no mercado atual. Por que é uma faxina no mercado atual? O mercado hoje ele está repleto, lotado de gente que está por uma aventura, que acaba atrapalhando os grandes empresários, as casas, as festas que estão estruturadas. Eu vou dar um exemplo, eu vou chamar aqui em breve um representante que é um dos donos do Vivo Rio. Você imagina o seguinte, o Vivo Rio, ele contrata um show de um artista XY. Aí, uma pessoa que quer se aventurar, né, ele vai e coloca um evento a 500 metros do Vivo Rio, que não tem legalização, que não paga imposto, etc. e tal. Isso automaticamente atrapalha a venda de bilheteria do Vivo Rio. Então, o que acontece? Nos momentos de hoje, eu acredito que, como a venda de ingressos está escassa, esse cara que é um aventureiro, ele vai ficar pouco tempo no mercado. Tá? Para não me estender mais, eu vou falar mais uns 5 minutinhos de forma breve. Há 3 anos e meio atrás, eu resolvi meio que mudar de mercado, de ampliar um pouco mais o meu mercado. Tá? Infelizmente, a apresentação ela não está aqui, eu trouxe, ela sumiu, enfim. Eu comecei a investir no segmento de pagode, né? Tá até aqui um amigo meu que eu já vi ali no canto, Bom Gosto, que foi através do Primeiro Amor Samba Retrô, né? Que foi uma banda de pagode com conceito para tentar introduzir o pagode na Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente começou de forma bem pequenininha, o negócio ele tomou uma proporção um pouco maior e se tornou um bloco de carnaval também, que desfila na Praia do PP. Essa experiência meio com pagode, isso permitiu a gente criar alguns outros eventos que mexem com o ritmo, que é o Bar do Zé. Já ouviu falar já do Bar do Zé? Já? Que já trouxe nomes como Sorriso Maroto, Bom Gosto, Alexandre Pires, Belo, Turma do Pagode e outros mais. Eu diria o seguinte, hoje a minha posição no mercado e a minha estratégia eu quero tudo o que eles não querem. Né? Axé, eu quero o axé. O axé ele não morreu, ele está passando por uma crise. Está aí a oportunidade. Hoje, o cara que contrata o axé, ele contrata por valores que ele jamais contrataria há 10 anos atrás. Certo? O cara que contrata... o pagode ele não está em alta. Que não está em alta? O pagode é universal. Certo? Então, assim, hoje a especialidade da minha empresa se chama pagode, axé e sertanejo. Ok? O que antes ninguém queria. E aí, gente, para eu finalizar, eu vou dizer o seguinte, a crise é uma grande mudança de posição de dinheiro. O dinheiro ele não some, ele só muda de mão. O que você tem que fazer é simples, é descobrir para onde vai esse dinheiro, certo? É inevitável, e eu vou dar aqui um exemplo, eu não me permito acreditar em crise, e nem me deixar abater por ela. Quem aqui conhece ou conheceu alguém que tem de 70 a 72 anos? Só levanta a mão. De 70 a 70, todo mundo conhece alguém que tem de 70 a 72 anos, não é isso? Então, vamos só fazer uma reflexão. O que a minha pergunta tem a ver com um país chamado Japão? Alguém sabe? Não? Então, eu vou dizer.
Em agosto de 1945, há 71 anos atrás, esse país foi completamente destruído. Eles não tinham água para beber, certo? Eles não tinham o que comer, eles não tinham o que vestir. E hoje o Japão é primeiro mundo. Eles reconstruíram a vida deles em 70 anos. Então, eu não me permito meio que falar em crise, ok? O dinheiro só muda de mão e de posição. A crise serve para um ficar rico e o outro ficar pobre. Escolhe o lado que você quer ficar. A crise serve para você se reinventar, para você se reconstruir, para você... E, às vezes, quando você perde, é bacana, porque quando você chega lá no fundo do poço, inclusive, é o melhor lugar para você ficar. Porque quando você perde, de lá você não passa. Né? Você perde, você vai lá embaixo, você reflete, vê onde você errou, você se reconstrói e segue em frente. Tá? Eu vou meio que chamar aqui a turma aqui agora, aqui o amigo Osório. Mauro Osório, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho um grupo de pesquisa sobre o Rio de Janeiro e atualmente estou como presidente do Instituto Pereira Passos, que é um órgão da prefeitura que, enfim, que se destina a ser uma inteligência da prefeitura, base de dados, informação, e tem um livro sobre essa parte de entretenimento. Na época até entrevistamos o Léo, e foi feito pelo Sebrae. Esse livro já está até esgotado, mas tem livrarias, então a gente tem procurado estudar essa parte de entretenimento, que com certeza é uma das potencialidades do Rio de Janeiro, né? E temos trabalhado muito um bloco que nós chamamos de turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia, né? A parte de ciência e tecnologia também é importante, e eu vou estar fazendo uma apresentação aqui sobre o Rio, mais com cara de economista, mas não tem nenhuma equação, e a gente procurar estar apresentando a situação e as alternativas, né? E, enfim, então começar a passar e falar um pouco da história do Rio, das potencialidades. Acho que a gente tem que procurar estar discutindo mais Rio de Janeiro. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, pela história do Rio de Janeiro começa como porto, vira eixo de logística da América Latina, capital da República, e a nossa tradição é sempre muito pensar Brasil-mundo, né? E, com isso, a gente viveu uma trajetória de décadas de decadência, muito pior do que outros estados e outras capitais, e a gente tem que procurar passar a se dedicar atenção também ao Rio de Janeiro, enfim, a quem que a gente elege, como é que a gente está discutindo essa cidade para a gente estar aproveitando as oportunidades que, de fato, são bastantes. Vou pegar aqui. Aqui só mostrando a perda de participação do Rio de Janeiro, né? De 70 para cá, que a gente perde a capital, a gente não constrói estratégias regionais. Eu acho que o Estado continua tendo um papel muito importante. Com certeza, no Japão, o Estado teve um papel importante na trajetória japonesa, criaram um sistema nacional de inovação, apoiando inovação tecnológica, e a gente precisa procurar entender o porquê dessa perda. O Rio de Janeiro tinha 12% de participação no PIB brasileiro, hoje tem em torno de 5%, uma perda de quase 60%. Aqui eu dou consultoria já há muitos anos ao Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, conheci até o Léo lá, e isso aqui é uma coisa curiosa, que se a gente pegar de 2000, em 2004 para cá, você teve um crescimento de alimentação muito grande, que... te pedir só um favorzinho, se puder chegar um pouquinho para trás aí, um pouco antes. Obrigado. E aí chega a cadeira também, pode anotar, mas... Vamos lá. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu ver se está funcionando aqui, quer dizer, esse período é um período que a economia brasileira cresce bastante, o emprego formal quase que dobrou, a alimentação tem um aumento, um peso muito maior, e alojamento um pouco menor. A alimentação cresce muito por causa do aumento do salário mínimo, por causa da diminuição da desigualdade que ocorreu nesse período, as pessoas puderam frequentar um pouco mais bar e restaurante. Com certeza, nessa época, o Léo estava mais feliz, e o pessoal de bar e restaurante também.
O problema é que ele disse que tem que ver para onde é que vai o dinheiro. Eu acho que hoje, no Brasil, o dinheiro vai muito para o mercado financeiro. Nós temos uma taxa de juros absurda, que é recordista internacional, uma inflação que está caindo, o governo federal gasta mais de 500 bilhões por mês com rolagem da dívida interna. Então, acho que esse dinheiro poderia ir menos para os rentistas, menos para o mercado financeiro e está indo mais para atividades produtivas e ajudando o país a retomar o crescimento econômico. Não, deixa eu voltar aqui para trás. Uma coisa interessante do Rio de Janeiro, interessante não, ruim, né, é que o Rio de Janeiro ele começou a crescer mais e começou a acompanhar a trajetória nacional, porque nós éramos lanternas de dinamismo econômico, a partir de 2008, 2009. E logo depois veio a crise política brasileira, enfim, toda essa confusão que a gente está vivendo, e no Rio de Janeiro o cenário ainda é pior, porque o ROI tinha uma receita importante, e nós estamos numa situação no Rio de Janeiro bastante ruim. Essa trajetória do Rio de Janeiro faz com que, se a gente pegar aqui, o Rio de Janeiro cresce menos do que a média nacional, menos da metade, emprego, comércio varejista, que tem a ver com a vida da cidade, o comércio varejista, mas se nós olharmos aqui, o que menos cresce é microestabelecimento. O Brasil dobra, o Rio de Janeiro aumenta só 20%. Por quê? Porque não tem empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro? Não. É porque a gente tem uma situação de violência, uma situação de degradação urbana em algumas áreas, e o problema é que, com essa crise, isso pode, infelizmente, aumentar, né? Agora saíram os dados de violência de setembro desse ano, comparando com setembro do ano passado, e o número de assaltos aumentou 37%. Então, a gente tem que ter muita calma e muita discussão e estar pensando, quer dizer, como a gente sai dessa situação de crise, que no estado do Rio de Janeiro é muito aguda, né? Mas que tem possibilidades e que tem como termos estratégicos para estar superando, nós somos o segundo PIB do país, o Rio de Janeiro tem uma trajetória cultural muito forte, o Rio de Janeiro recebe muito bem os seus visitantes, a Olimpíada, né, foi um sucesso do ponto de vista do evento, a Copa do Mundo já tinha sido um sucesso, não é claro do ponto de vista do resultado do futebol, mas da organização do evento, sim, não teve problema em aeroporto, o povo carioca recebe muito bem, né, adora estar convivendo com as pessoas. Nós vamos ver, o Rio de Janeiro é o lugar no Brasil que tem mais peso em emprego em bar e restaurante. Ou seja, o carioca adora esquina, o carioca adora evento, adora convivência. Então, isso aqui não tem a ver com falta de empreendedorismo, tem a ver com infraestrutura urbana, violência, e essa é uma questão que a gente tem que estar encarando. Aqui a variação dos empregos formais no período 2008-2015. A gente vai ver aqui que, na verdade, o Rio de Janeiro já estava crescendo parecido com a média nacional. E aí vem uma crise política, queda de receita pública federal, enfim, queda do preço do barril do petróleo, que era mais de $100, caiu para 30, hoje está em 40. Enfim, o Rio de Janeiro está vivendo aí uma tempestade perfeita e a questão é como é que a gente sai dessa confusão. Aqui é o ano de 2016. O Brasil teve uma perda de 717 mil empregos formais, enfim, está vivendo uma crise de fato, né? As oportunidades diminuem, quer dizer, tem muito mais gente perdendo emprego do que ganhando, e o Rio de Janeiro com uma perda de mais de 100 mil empregos. Então, se a gente pegar o peso da cidade do Rio de Janeiro, tem 5% do PIB, mas nós estamos com peso no desemprego bem maior. É claro que tem a ressaca também pós-eleições, as obras que terminaram, e a gente tem que olhar quais são as oportunidades. Esse aqui é um dado do número de pessoas que não estudam nem trabalham, ainda é o dado do censo 2010, mas nós temos feito pesquisa no Instituto Pereira Passos e continua mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente vai para as áreas mais pobres, como Jacarezinho, nós temos quase 40% dos jovens sem trabalhar nem estudar. Quando a gente vai para Bangu, é 35%, Santa Cruz é 38%. E aí, uma das áreas que, de fato, quer dizer, como é que a gente põe um sonho na cabeça desse jovem? Porque também não vai resolver isso na porrada, né? E aí, é claro que a área de cultura, a área de entretenimento é uma boa aposta para a gente estar procurando, estar gerando oportunidades, estar estimulando esse jovem, também melhorando o ensino médio
no Brasil, que é uma coisa muito importante. Mas esse é um dado preocupante. Isso aqui é uma coisa importante, que é como é que se organiza na cidade o emprego e a moradia. Aqui, esse primeiro aqui, a área de planejamento 1, é o centro e zona portuária, onde estão 37% do emprego na cidade. Então, uma boa área para ter restaurante, né, Léo? Porque tem um mundo de pessoas trabalhando e durante o dia. É uma pena que o centro quase não tem gente morando. Ao mesmo tempo, tem 37% dos empregos, tem menos de 5% da moradia. Então, com certeza, tem uma estratégia, uma política urbana para estimular a moradia na zona central portuária é muito importante. Hoje, os urbanistas no mundo defendem cada vez mais que se aproxime moradia e emprego, seja pela questão ambiental, seja porque a população tende a não crescer mais. O padrão demográfico está mudando radicalmente no mundo e também aqui. Mesmo em áreas de favela, você tem meninas que ainda têm filho muito cedo, mas o número de filhos é menor. Então, a discussão é a seguinte: se a cidade tende a não crescer mais populacionalmente, por que eu vou continuar expandindo a cidade? Eu tenho que procurar conter a expansão da cidade para Campo Grande, para Vargem, e ampliar moradia no centro. Aqui é a área de planejamento 2, então aqui é centro, zona portuária, tem um mundo de emprego, quase não tem ninguém morando. A área de planejamento 2 é o circuito de classe média do Rio de Janeiro, pega a Zona Sul e Grande Tijuca. Zona suburbana é onde estão a boa parte das tradições da cidade. Aqui está as escolas de samba, estão as escolas de samba, tem 40% da população que mora aqui nessa região, Penha, Madureira, Bom Sucesso, Olaria, né? A área de planejamento 4, que é Barra de Jacarepaguá, que tem 13% do emprego e 15% da população morando. Então, com todo o crescimento, ainda é uma área muito menor, por exemplo, do que a zona suburbana. E aqui é Campo Grande, Bangu, Realengo, Guaratiba, tem 27% da população morando e só 7% do emprego formal. Então, esse povo que mora aqui se desloca todo dia para trabalhar no centro. Na periferia metropolitana, quase não tem emprego. Isso faz com que o nosso transporte seja hoje mais demorado que São Paulo. Diminui produtividade, piora a qualidade de vida. Então, uma estratégia para conter mais gente vir morar aqui, gerar mais emprego aqui e pode trazer em torno de 150 mil pessoas mole para morar na zona central portuária, é uma política urbana que a gente tem que buscar e que a sociedade tem que defender. O setor imobiliário ainda tem muito terreno aqui, mas para a cidade não é bom que se expanda para cá. Então, você também, muitas vezes, você tem interesses conflitantes e a gente tem que estar procurando discutir isso do ponto de vista social. A nossa periferia, eu estou falando também aqui de problemas, mas tem oportunidades. Eu gosto muito de uma frase que a gente tem que ser realista no diagnóstico e otimista na ação, né? Mas a nossa periferia, isso aqui são os dados de educação, comparando a periferia, os municípios de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Todos os piores resultados em educação de ensino fundamental de primeira a quinta série estão na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma periferia extremamente precária e que isso é uma herança também do antigo Estado do Rio, que era separado da Guanabara. A Guanabara era rica em recursos, o antigo Estado do Rio quase não tinha recurso. Nos anos 40, 50, 60, quem veio trabalhar no Rio foi morar na Baixada, gerava riqueza na cidade do Rio, gerava custo na Baixada e não tinha como investir em infraestrutura. Então, isso também é uma parte dessa herança, né? Uma coisa curiosíssima, as pessoas acham que a cidade do Rio tem muito emprego público. Não é verdade. Nós temos emprego público, nós somos capital, mas quando a gente olha a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, o peso do emprego público é pequeno, muito pequeno com relação ao privado. Ou seja, o emprego público na cidade de Janeiro é 18,75%, na cidade de São Paulo, em torno de 18%. Então, essa é uma outra surpresa com relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca foi só Washington, ele é uma mistura de Washington com Nova York. Tem um historiador de arte chamado Júlio Argan, que ele diz que todo país no mundo tem uma cidade que é a sua referência internacional. Quando a gente vai ao exterior, se falar que é brasileiro, vão falar provavelmente de algum jogador de futebol ou do Rio.
Então, um desafio é como é que a gente transforma o Rio de Janeiro em capital de esporte da América Latina. O turismo no Rio ainda é muito pouco, está muito, desculpe. O turismo no Rio ainda é muito pouco utilizado. Para vocês terem uma ideia, mesmo com todos os hotéis novos, hoje o total de empregos em hotéis e pousadas formal na cidade de Janeiro é 1% do total de emprego da cidade de Janeiro. Então, é claro que nós somos uma cidade complexa, temos 6 milhões de habitantes, estamos longe dos principais centros emissores, é totalmente diferente do México, tirando lá o muro que o Trump diz que vai colocar, mas, fora isso, os americanos adoram visitar a cidade do México, é muito perto. Então, nós nunca vamos ser como a cidade do México, mas Buenos Aires atrai muito mais turista que o Rio de Janeiro. Então, a gente pode estar crescendo com calendário de eventos, procurar organizar, procurar, é claro, ter todo tipo de música, tem espaço aqui, são nichos de mercado, mas está trabalhando também as atividades musicais, que são também a cara do Rio, que tem mais tradição histórica, porque o turista, quando ele viaja, ele não quer ver o que ele já vê na terra dele, ele quer ver o diferente. Eu tinha uma professora na Itália que ela dizia Veneza is unique. Por que Veneza tem um mundo de turistas que tem? Porque o que tem em Veneza não tem mais em nenhum lugar do mundo. Né? A parte de elaboração de projetos, que é a parte de pesquisa, o Rio de Janeiro também, quase 40% dos empregos do Sudeste estão aqui. Editorial e audiovisual. Nós somos líder em cinema. Nós temos um audiovisual muito importante. Hoje em dia, o Brasil tem uma política de conteúdo local. As TVs fechadas têm crescido muito o número de assinantes. Então, é um setor que agora a gente precisa de ter uma parte de produção brasileira, obrigatoriamente, como fazem outros países. A parte de cinema e vídeo tem interlocução com outras atividades, cenografia, de outras coisas. A economia do carnaval no Rio também pode ser muito mais potencializada. Era importante, por exemplo, a TV Globo ela vai assinar o contrato com as escolas de samba lá pelo meio do ano, no final do primeiro semestre, a prefeitura também. Se fizesse um contrato com o subsídio que a prefeitura e com o pagamento que a Globo faz para divulgar o carnaval, né, das escolas de samba, se o dinheiro fosse entregue parcelado o ano inteiro, formalizava o carnaval, permitia organizar melhor, permitia ter menos desperdício que hoje tem. Ou seja, quer dizer, esse bloco todo aqui de atividades, que tem a ver com ciência e tecnologia, com editorial, audiovisual, cultura, o Rio de Janeiro tem um peso, em termos de empregos, em cultura, arte e lazer, um pouco maior que São Paulo no total da região Sudeste. Atividades esportivas, nós temos uma potencialidade enorme, e turismo também. Quando a gente pensa em economia, nós temos que pensar atividades indutoras, se a gente quiser dinamizar o conjunto da região. Um cabeleireiro no Rio de Janeiro vai depender da renda que tem no Rio de Janeiro. Né? Já o turismo atrai renda nova, que atrai renda para cá. Cinema e vídeo a gente pode vender para o mundo inteiro, atrai renda nova. Então, em economia, existem atividades indutoras, que atraem renda nova, você pode vender para fora, e atividades induzidas, que vão depender da renda que já tem no Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista do conjunto da economia, de uma visão estratégica, é fundamental ver quais são as atividades indutoras. Ou seja, aquelas que atraem renda nova para cá e que depois essa renda vai ser disputada no mercado. Mas, dependendo do tipo de atividade, ela não é indutora, ela é importante, mas ela vai depender da renda que já tem aqui. Se a gente for ver aqui o ranking de eventos internacional, o Brasil está na 11ª posição, o Rio está na posição 36, né? Enfim, mas isso pode avançar, isso pode melhorar, por causa, as pessoas adoram ver o Rio de Janeiro, mesmo com, enfim, com os problemas que se tem. Na verdade, a grande violência do Rio de Janeiro não está na zona sul do Rio, não está na Barra. Aí são 4 homicídios por 100 mil habitantes. Se a gente vai para Nova Iguaçu, aí são 60. 60 homicídios por 100 mil habitantes. Vai para Caxias, é parecido, né? Mas é claro que na zona sul repercute muito mais, mas é onde você tem uma violência muito menor do que no conjunto da cidade. Né? O interior fluminense ainda tem também muito pouco turismo. Na verdade, o peso do emprego em hotéis e pousadas é importante em Búzios, Paraty, Arraial do Cabo, Itatiaia,
Mangaratiba, mas vai ficando por aí. Mesmo Petrópolis, mesmo Friburgo, mesmo Teresópolis, o turismo não é uma atividade importante no total da economia do município e pode ser. Então, a gente precisa pensar uma política de turismo integrado, cidade-estado, às vezes a cidade de Janeiro se acha uma ilha e está explorando esse potencial que ainda é muito pouco utilizado. Alimentação também, porque às vezes diz o seguinte, não, Mauro, o turismo tem muita informalidade. Aí eu fui olhar a alimentação. As cidades que têm muito turismo, o peso de emprego e alimentação é muito alto. Aí você vai para Nova Friburgo, é só 3%. É parecido com Nova Iguaçu. E mesmo o cara que tem casa em Friburgo, casa em Petrópolis, ele vai a um restaurante, ele não vai ficar fazendo só churrasquinho em casa. O cara está em pousada, vai comer em restaurante. Então, de fato, nós temos aí 3 ou 4 ou 5 cidades que têm turismo importante no município, o resto não. Está muito subutilizado. Uma coisa importante de bares e restaurantes, né, eu não sabia que o Léo estava aqui, mesmo assim fez uma propaganda, que emprega muito jovem. Numa situação de crise como essa, o setor de bares e restaurantes emprega 1/4 total de emprego da cidade. Né? Só mais uma coisa, já estou acabando. O total de empregos em bares e restaurantes na cidade de Janeiro é 5% do total do emprego. Belo Horizonte, que se diz que é a capital do botequim, o número de empregos no total de empregos formais em bares e restaurantes não chega a 4%. Ou seja, na verdade, a capital botequim é o Rio de Janeiro e a gente precisa fazer mais divulgação desse tipo de coisa. E eu ia falar aí do planejamento, de coordenação de política, mas meu tempo já venceu das oportunidades de procurar detalhar, mas a apresentação vai ficar aqui, nos debates também, a gente pode estar aprofundando isso. Obrigado aí pela oportunidade, estou à disposição depois no debate. Bom, então, muito obrigado, Osório. Eu vou passar a palavra aqui ao Léo para falar um pouquinho para vocês. Alô. Boa tarde, gente. Boa tarde aos colegas da mesa. Tudo bem? Ele está colocando a apresentação? Entrou. Bom, gente, o professor Mauro Osório estava aí colocando a importância do setor de bares e restaurantes, né, para a economia do Rio de Janeiro. 26% dos empregos. Do total de empregos de jovens. Enfim, de qualquer maneira, bastante representativo. Né? Eu queria ressaltar que, dentro desse universo, também constam a maioria das casas noturnas da cidade, né, que estão englobadas dentro dessa conta, porque a gente tem essa representação no Rio, que são de bares e restaurantes que oferecem também entretenimento noturno. Né? Mas o tema aqui hoje é crise é oportunidade. Né? E eu queria dizer que sim, crise é oportunidade, porque nem todos os setores vivem a mesma crise. Né? Então, você tem que entender quais os nichos de mercado, quais os segmentos que você tem, que você pode aproveitar. Eu me lembro, por exemplo, que há 6 ou 7 anos, quando me perguntavam assim, você já abriu 10 casas noturnas, casas de shows na cidade. Hoje, onde você abriria? Você abriria no Porto? Você abriria na Zona Sul, na Barra? Eu falei, não, eu abriria no Meier, porque eu acho que está havendo uma recuperação, né, da Zona Norte da cidade, um pouco estimulada também por investimentos da Prefeitura, mas, sobretudo, também por agentes culturais. E isso se concretizou, de certa maneira, quando você viu a Prefeitura comprar o Imperator, né, que é um espaço cultural no Meier, e tudo o que aconteceu em torno do Imperator depois disso, né? Uma dezena de bares e restaurantes acontecendo na Dias da Cruz, e o sentimento de autoestima de quem mora no Meier, né? Também tem mudado. Eu achei bem bonito isso. E é um investimento que eu acho que tem que continuar acontecendo para as áreas de Zona Norte, subúrbio da cidade, porque eu acho que a gente tem que olhar a cidade como um todo. Né? A gente não tem que ficar na nossa bolha, imaginando só onde a gente vive. E, nesse sentido, eu diria que a maior crise que a gente vive hoje é uma crise moral, né? Não é uma crise econômica. É claro que a crise moral aprofunda a crise econômica, né? Mas eu acho, então, o que eu queria colocar sobre isso, antes de mais nada, é que eu acho que quando a gente trabalha com cultura, entretenimento, enfim, dentro da economia criativa como um todo, a gente tem que pensar que todo mundo que vive nessa cidade tem que ter oportunidade, tem que ter acesso à cultura, ao entretenimento, tem que ter acesso à educação, à informação. Não é? Só assim a gente vai fazer uma cidade mais justa e, quanto maior o mercado, melhor para todo mundo. Né? Eu também sempre tive essa premissa no trabalho que eu faço, de construção de rede. Né? Então, lá atrás, há mais ou menos 15 anos, quando eu comecei a criar
ações de associativismo, né, criando polos de gastronomia, entretenimento. Eu ia batendo de porta em porta, né, nos meus vizinhos que trabalhavam com isso, para dizer, olha, vamos criar uma rede aqui, porque a gente faz a mesma coisa, e a gente trabalhando juntos pode ter uma estratégia comum, dialogar melhor com o poder público, não é? De repente ter um calendário de eventos, investir em marketing, todo mundo junto. Isso foi dando certo, mas alguns vizinhos entendiam que vizinho bom era vizinho morto, né? Que os caras queriam que a concorrência fechasse para ele poder prosperar. Eu não acredito nisso. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar junto, é melhor para todo mundo. Você pode avançar, por favor? Então, eu acho que, assim, dentro do mercado que a gente atua e que a gente está discutindo aqui hoje, que é entretenimento, e eu acho que isso está dentro da economia criativa, quando você olha os números da Firjan, das atividades núcleo da economia criativa, mais as atividades periféricas, né, ou seja, que assessoram essas atividades núcleo, e aí pegando setores como música, artes cênicas, audiovisual, moda, design também, isso já representa quase 20% do Estado. A gente só perde para óleo e gás. E quando óleo e gás estão em declínio, o que a gente tem que fazer? Investir mais nesses setores criativos, né? O Reino Unido fez isso muito bem nos anos 90, criaram o Ministério das Indústrias Criativas, e não é à toa. Eles não são bobos, eles viram que esses setores estavam crescendo a taxas maiores na economia do que aqueles velhos setores, não é? Então, a economia criativa baseada, sobretudo, na valorização do intangível, do direito autoral, né, da criatividade e do diferencial. Bom, eu acho que o Rio de Janeiro tem essa vocação para a festa, para a música e para a dança, isso é inevitável. A gente vem mostrando isso nas últimas décadas, o carnaval é uma realidade, o carnaval de rua voltou com força nos últimos anos, é outra oportunidade que a gente tem também. A gente tem essa questão das novas geografias acontecendo no Rio. Antigamente, você não circulava pela cidade. Nos anos 80, tinha aquela coisa de ser perigoso você circular por aí, e eu acho que isso mudou um pouco nos últimos anos, apesar de agora a gente estar enfrentando novamente uma escalada de violência, né? Infelizmente. Mas eu acho que essas novas geografias permitem que a gente possa investir em áreas que não oferecem, por exemplo, setor de bares e restaurantes como poderia, com o volume que poderiam, casas noturnas, casas de shows de pequeno e médio porte, né? Se você olhar para outros países, isso foi algo que cresceu muito, apesar de hoje também estar em declínio. A questão do consumidor querer sair perto de casa, né? Depois da lei seca, a questão do deslocamento também exigir mais despesa, então a pessoa quer sair perto de casa, né? Ninguém quer sair de um lugar, ter que gastar R$30 para chegar no outro. Então, há uma tendência, eu acredito, das pessoas quererem sair mais perto de casa. Isso a gente vem registrando nos últimos anos também. A questão da curadoria, né? A importância de uma boa programação, ao contrário do Vital, que eu respeito muito, trabalhar com pagode, sertanejo, né? E axé. Eu nunca trabalhei com esses ritmos, sempre trabalhei com rock, música pop, música eletrônica e música brasileira, mas eu sei que há uma visão romântica por trás disso, porque o mercado hoje é o que ele colocou, ele está certíssimo. Não posso mentir para vocês. Se vocês quiserem ganhar dinheiro no mercado da música, pelo menos trabalhando no meio que ele trabalha, e o Bernardo Amaral vai poder abordar isso por um outro viés, né, de grandes eventos, ele está certo. E eu tive que ralar muito, na verdade, para conseguir manter sustentáveis essas casas, investindo em novos artistas, Los Hermanos, né, aquela coisa toda. Novos artistas que depois, quando crescem, vão tocar em palcos maiores, me deixam para trás, né? É isso aí. Agora, e aí começa o ciclo todo de novo, né? Então, gente, eu acho que é fundamental pesquisar novos formatos, conceitos, serviços, viajar sempre que possível para entender essas inovações, o que estão oferecendo que a gente não oferece aqui, né? A questão do teatro musical no Rio de Janeiro ser hoje um dos maiores mercados do mundo, né? Nessa área, vocês sabem bem, o nosso amigo Calainho, que está envolvido aqui nesse empreendimento, também investe muito nisso, né? Audiovisual games, como o Mauro falou, é uma realidade do Rio de Janeiro, é uma tendência forte crescer, então todo mundo que trabalha com entretenimento e tem interesse em mídia, também tem que seguir nisso. Agora, eu acho que a gente tem esses aspectos negativos que eu coloquei aqui. A formação de público para música ao vivo, né, para novos artistas, a gente tem uma grande dificuldade. A gente tem visto muitos eventos de rua, né? Isso é muito legal, ocupação de espaços públicos, super saudável, mas para esses artistas isso não é sustentável, né? Tudo bem, ele faz ali um marketing, ele consegue conquistar algum público, né? Mas ele precisa se apresentar depois num lugar onde as pessoas queiram pagar ingresso, né? E a gente sabe que quem trabalha com pequenos e médios palcos vive uma realidade bem complicada nesse sentido. A pessoa gasta R$30, R$40 bebendo cerveja, mas não quer pagar R$20 para a banda, entendeu? Isso é impressionante. E aí o financiamento coletivo talvez possa colaborar um pouco nesse sentido, né? Estratégias de crowdfunding, enfim, é algo que a gente precisa evoluir ainda, mas eu não achei a fórmula, espero que o Bernardo possa dar um norte aqui para a gente, uma sinalização do que é uma solução para isso.
a questão do processo global de fechamento de médios e pequenos palcos. Em Londres, em 8 anos, 35% dos palcos fecharam, né? Então, a Prefeitura de Londres lançou uma campanha, um rescue plan, né? Um plano de resgate desses espaços tradicionais de lançamentos de novos artistas, e de artistas tradicionais também, mas que tocam ritmos que falam para nicho, ou seja, para poucas pessoas. Então, é uma realidade lá, é aqui e em outros lugares do mundo também. Outra questão negativa, legalização e altos custos com operação. Assim, legalizar empreendimento no Rio de Janeiro, por mais que tenha melhorado nos últimos anos, né, a questão da eficiência lá de concessão de alvará e tudo, para quem trabalha com entretenimento, continua sendo ainda bastante complicado. Tá? Então, pode avançar, por favor. Isso aqui eu queria falar rapidamente, gente, porque além de ter sido empreendedor aí nesse ramo durante mais de 15 anos, eu sempre gostei muito de políticas públicas, né? Porque eu acho que só conversando e dialogando a gente consegue melhorar a cidade e o país, né? Então, esse é um projeto da Secretaria Estadual de Cultura, que é uma plataforma de cadastro para quem atua no meio da música. Tá? Pode avançar, por favor. Ela é bem simples, depois quem puder entrar lá, é uma rede que conecta pessoas. E aí, para músicos, produtores, donos de estúdios, o Elos RJ. Todo mundo que trabalha dentro dessa cadeia produtiva. E a ideia é você conseguir mapear em todo o estado para que as pessoas possam trocar informação, criar empreendimentos, negócios, não é? Festivais, por que não? Criar novas redes. Pode avançar, por favor. Esse aqui é a telinha lá, então você pode ir em cultura.rj.gov.br/elos, tá? Se cadastra, pode colocar mais de uma atividade que você desenvolva dentro do mercado da música, não precisa ser uma só, beleza? E a gente vai estar sempre em contato com vocês. Pode avançar, por favor, mais uma. Aqui algumas diretrizes, né? Mas, enfim, isso é muito genérico, depois vocês podem ver isso lá na plataforma, né? Do que eu acho que é importante a gente desenvolver nesse mercado. Pode avançar. Mais uma. Mais uma, por favor. Quanto tempo falta, por favor? Já acabou? Não? Isso aqui é uma experiência lá em Barcelona, que a Prefeitura também lançou recentemente. Eles identificaram que justamente estava muito complicado para os bares ter estrutura para legalizar música ao vivo nesses estabelecimentos. Então, eles lançaram uma legislação dizendo o seguinte: qualquer bar agora pode ter música ao vivo, não precisa vir aqui legalizar isso. Tem que respeitar a questão da emissão de decibéis. E, para resolver isso, estou lançando uma linha de financiamento a baixos juros, né, para que vocês possam investir em equipamento de som e também em isolamento acústico. Imagina se a gente pudesse ter isso aqui na cidade. Seria bem legal, né? A outra próxima, por favor, é a tela lá sobre Londres. A nova gestão de Barcelona. A nova gestão de Barcelona, do Podemos, né? Essa é a campanha de Londres. A gente vai lançar uma campanha semelhante aqui. Pode avançar, por favor. A questão de políticas públicas, enfim, eu acho que a gente precisa, sobretudo, para quem atua na cultura e no entretenimento, oferecer informação e compreensão do que é a indústria que a gente está atuando. Porque muitas vezes a gente começa a trabalhar sem entender o setor onde a gente está atuando, né? Eu passei 10 anos trabalhando com alguma coisa que eu não sabia em que setor eu estava inserido. Era o de gastronomia, como diz aqui o Mauro, era o da música, era do entretenimento, eu não sabia exatamente que caminhos seguir, né? Então, é importante você pesquisar, entender o setor onde você está, quais são as associações, sindicatos, né? Como é que você se envolve, passa a ser mais bem informado sobre isso, linhas de financiamento, crédito, tudo isso você tem que saber, né? Questão de tributária também, às vezes você tem acesso à redução tributária no mercado onde você está, da moda, por exemplo, tinha um regime especial, muita gente que trabalhava com isso não sabia, né? Pode avançar, por favor. Isso aqui, então, olha só, no dia 7 de dezembro, lá na Sala C. Meireles, na Lapa, a gente vai fazer esse encontro para discutir a questão do plano de resgate da música ao vivo aqui na cidade do Rio de Janeiro, especialmente para palcos de pequeno e médio porte. Como é que a gente estimula o lançamento de novos palcos e a manutenção dos que já existem, porque muitos estão fechando também, né? Recentemente, só para citar alguns aqui dessa região da cidade, fechou o Ballroom, Cinematec, Estúdio RJ, Mistura Fina, o Miranda, né? Então, a gente tem um declínio assim, gravíssimo acontecendo. Isso é ruim, porque os técnicos de som e de luz perdem emprego, né? Os artistas ficam com menos lugares para se apresentar, a questão mesmo do serviço de bar e restaurante também se prejudica, e a questão de revitalização urbana, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, Botafogo era patinho feio da Zona Sul, ninguém queria investir em Botafogo. Me lembro do Marcelo do Rio, que criou, né, a Devassa, antes disso o Caroline Café, ele falava: cara, vocês são malucos de investir em Botafogo, ninguém quer ir para lá, tá? E eu falava: cara, mas eu nasci em Botafogo, eu ando por aqui, não tenho o que fazer, eu vou ao cinema, saio de lá, tenho que ir para casa. Não tinha
né, muitas opções realmente naquele momento, nos anos 90. Então, a gente foi inovando nesse sentido também. Entender novas geografias, onde nem tudo está acontecendo, também é importante, né? E a grande vantagem é que você pega imóveis a preços baratos, né? Então, na Lapa, 10 anos atrás, um imóvel como o Teatro Odisseia custava R$ 1.500 o aluguel, entendeu? Na Zona Sul, a mesma coisa. Há 10 anos atrás, Botafogo, ninguém queria. Então, você tinha mais imóveis disponíveis. Onde é que isso está acontecendo agora? Será que é no Porto? Não sei, o Porto está muito em evidência, né, e tal. E o Porto recebeu bilhões de investimentos, né, enquanto isso a Lapa não recebeu quase nada, né? Também tem essa questão. Mas vamos avançar, por favor, para encerrar aqui. E, por fim, gente, eu vou falar aqui rapidamente da Secretaria de Estado de Cultura, mais uma. E vou fechar nessa tela aqui, porque eu estou vindo hoje de manhã, teve uma audiência pública lá no Teatro Municipal, né? Vocês sabem que o governo do Estado quer promover a extinção da Secretaria de Estado de Cultura. Bom, no momento que a gente está falando que o petróleo está em crise, que o Estado está em crise econômica, quais são os setores que mais podem ajudar a resolver esse problema? Os setores criativos. É a gente que vai fazer essa solução acontecer. Fora toda a questão simbólica, de identidade, né, da gente se reconhecer enquanto povo, né, quer dizer, que a cultura também trata de todas as questões de dar acesso, de promover formação em periferia, no interior do Estado, de reconhecer a força dessa cultura toda que a gente tem aqui. A Secretaria vai passar a ser uma subsecretaria, sem importância política, né, vai perder recursos e 30% do seu efetivo. Então, eu acho que, governador, não é uma boa medida. Peço que o senhor reconsidere isso. Não é muito inteligente no momento que a gente precisa sair dessa crise econômica. Esses aqui são alguns dos equipamentos culturais que a Secretaria administra hoje, né? Além do próprio Teatro Municipal e da Sala Cícero Meirelles, Teatro Glaucio Gil em Copacabana, você tem bibliotecas Parque, foram criadas na Rocinha, lá em Manguinhos também, a Biblioteca Parque Estadual, né? Então, assim, um trabalho muito sério. Eu acompanhei isso de perto. Há 2 meses estou lá dentro também, né, ajudando a desenvolver políticas. Então, recomendo que vocês acessem a página do FICA-SEC RJ, que é uma página que expressa o desejo de manutenção da autonomia da Secretaria Estadual de Cultura. Tá bom? Quem quiser falar comigo, na última tela tem todos os meus contatos aí, e-mail, celular. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, pessoal aqui do FM Hall e do Seminário Indústria do Entretenimento. Obrigado, gente. Bom, eu vou aproveitar aqui, obrigado, Léo. Eu vou aproveitar aqui que a gente está com tempo ainda, antes de passar para o Bernardo. Eu vou fazer, meio que para a gente debater aqui, a gente pensar, né? O Osório ele falou sobre a cultura, que quando o cara vai para a Argentina, ele quer escutar tango, né? Eu acho que o Brasil e o Rio de Janeiro, acho que o primeiro desafio para o Rio é ele aceitar que é uma cidade turística, né? A gente que é produtor de eventos no Rio de Janeiro, a primeira coisa que você imagina é você ir num show, seja de qual gênero que seja. Eu quero ir num ponto turístico, eu quero ir na praia, eu quero ir num clube que tem uma vista bacana, eu quero ir no Clube dos Macacos, que eu vejo o Cristo Redentor ali em cima, que eu estou no meio de meio que um coqueiro, né? Tem uma floresta em volta. E um dos problemas que a gente enfrenta sempre é no que tange a legalização, né? Porque quando eu vi aqui que tinha um convidado que era da rede de hotéis, se eu não me engano, que ele falou que a gente explora mal o Rio de Janeiro. A gente, às vezes, é impedido de explorar o Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora. A gente fazia o Jockey, né? Então, não pode mais realizar evento na parte externa do Jockey, porque você tem um jardim botânico atrás, na frente você tem os cavalos, do outro lado você tem a lagoa, e do outro você tem o hospital. Tá tudo ok. Aí a gente vai para a parte interna do Jockey, que você perde completamente o charme e o encantamento e as belezas do Rio, né? Quando você vai para o Clube dos Macacos, que seja, você não pode, porque tem macaco lá, você incomoda o macaco. Então, quando você vai para o Carnaval, né, os blocos estão sendo remanejados de local, né, porque é um incômodo para o morador do Leblon, de Ipanema, da Gávea, do Jardim Botânico, ter um bloco de rua embaixo dele, né? Então, assim, para a gente refletir, para a gente pensar, ver uma forma, né, porque assim, a gente morar no Rio e não poder usufruir das belezas do Rio de Janeiro, dói muito, acho que os ouvidos, escutar o que a gente escutou aqui na palestra anterior,
onde até o Melo da Mostarda foi criticado por ter ido fazer um evento em Campinas, né? Não foi por opção dele, né? E aqui no ponto do samba, eu acho que o Brasil é um país continental, né? E eu quando vou à Argentina, se me perguntar, eu nunca fui ver um show de tango, porque eu não tenho outras opções. Eu acho que o Carnaval do Rio de Janeiro, ele de 10 a 12 anos para cá, ele teve um crescimento absurdo, meio que superando e sendo estudado pelos organizadores do Carnaval de Salvador, pela diversidade musical que foi implementada nele, pela criação dos blocos alternativos, né? Hoje você tem bloco Fogo e Paixão, você tem Beatles, você tem... Então, eu acho que o turista ele vem para o Rio de Janeiro hoje, ele escolhe o que ele quer escutar naquele dia. Isso é muito bacana, atrai ainda mais gente. Bom, eu vou passar aqui para o Bernardo Amaral para falar um pouquinho sobre... Oh, está com o microfone, desculpa aí. Obrigado. Desculpa. Bom, boa tarde, gente. Bom, o enfoque aqui de nós quatro, ele é um pouco diferente, porque cada um trabalha num segmento, são correlatos, mas, na verdade, são segmentos um pouco diferentes. Eu não trago aqui dados, eu não trabalho exatamente com dados, obviamente, todo mundo necessita um pouco, né, dos números para você desenvolver o seu negócio, mas tem muita coisa que é baseada em experiência, principalmente quando você trabalha há muito tempo, você já vive o dia a dia com seus próprios dados, os seus próprios orçamentos, as suas próprias planilhas e tal. Eu vou pegar um pouco mais do conceito. Eu sou o único dos quatro aqui que não trouxe nenhuma apresentação, porque, na verdade, eu achei até que era uma mesa de debate e tal. Eu não me atentei a isso, falha minha. Poderia ter feito, mas, de qualquer forma, a minha apresentação é minha cola aqui, para eu conseguir seguir um roteiro, para não começar a falar uma coisa completamente desconecta uma da outra. Bom, eu tenho 47 anos, trabalho há 30 no mesmo mercado, entretenimento. Primeiro, um pouco mais focado na parte de alimentos e bebidas, fui concorrente do Léo, talvez um pouco em algum período e tal, sendo que é difícil ser concorrente do Léo, cara que dominou Botafogo em determinado período, né, que você inventou Botafogo. O Falabella dizia que Botafogo é passagem, o Léo mostrou que não é destino, né? E um pouco nessa área de alimentos e bebidas, e depois eu foquei mais no que eu faço nos últimos 30 anos, que é o mercado da música. Basicamente, porque a gente tem uma divisão muito grande quando a gente fala em entretenimento, tá? O meu foco é show internacional e casa de espetáculo. Esse é o meu foco. Sobre esses assuntos eu consigo discutir. Mas a gente tem que lembrar um pouco, há uma divisão. Quando a gente olha para as pessoas aqui, eu conheço várias, você tem aqui promotor de show internacional, promotor de show nacional, profissionais de casa de espetáculo, fornecedores, artistas, produtores. Quer dizer, são coisas, todos eles, na verdade, se relacionam, todos eles estão dentro desse mesmo universo, mas cada um tem um pensamento específico. Depende da área que você está atuando. Eu fui casa, produtor, promotor, e cada hora que você está com um chapéu é um pouco diferente. Aliás, é muito diferente. E quando você é fornecedor é mais diferente ainda, quando você é artista é mais diferente ainda, porque você tem a parte dos que tomam risco e as partes não dos que não tomam risco, mas dos que tomam um risco menor. Talvez um risco de inadimplência, talvez um risco de uma perda um pouco maior do que se espera e tal, mas você tem o tomador de risco. Aquele cara que é dono de uma casa de espetáculo, ou ele traz um artista internacional, ou ele promove uma turnê ou shows nacionais, ele é um tomador de risco. Esse cara é macho, esse cara é corajoso. Esse cara, quem já passou por isso sabe muito bem, isso é uma montanha-russa. Assim, e todo mundo diz que o pior show que você faz é o show seguinte a um grande sucesso, porque você faz uma planilha, o Excel aceita qualquer parada, você bota, vai dar 10 mil pagantes, o ticket médio é esse, no final você senta, por que tudo deu errado? Quer dizer, isso aí eu estou dizendo, porque todos que promovem show, não conheço um que não viva nessa montanha-russa, um.
dos que tomam risco. Obviamente, existem aqueles que não tomam risco, né? Tem uma produtora e tal, ele obviamente tem o risco de ter ou não ter um negócio, mas não exatamente de tomar o risco em si do resultado final. Eu acho que parte do segredo disso tudo é você saber do que você está fazendo, é óbvio, você estudar esse mercado, você tentar conviver com pessoas que sabem fazer isso. E um dos vilões disso, obviamente, é o custo fixo. No nosso país, o custo fixo é o grande vilão. Quando você vira o mês, sabe que você tem que pagar uma folha de pagamento, que tem um aluguel, tem isso, tem aquilo, esse é o grande vilão que eu vejo. Obviamente, além disso, acho que pela cidade que a gente vive, isso aí poderiam ser em várias outras cidades, acho que isso acontece em outras, mas eu sou focado no Rio de Janeiro, então não quero falar de outra cidade, apesar de conhecer uma ou outra e tal, mas focado no Rio de Janeiro. Na verdade, além dos custos fixos, dos conhecimentos e tal, eu acho que a violência é uma coisa que atrapalha demais o nosso negócio. Você, às vezes, tem equipamentos muito legais. Vou dar o exemplo de um, que eu acabei de conviver, o Engenhão. O Engenhão foi o estádio olímpico, é um estádio muito bem construído, um estádio muito legal, mas que sofre uma certa rejeição, principalmente de moradores da Zona Sul, talvez seja a maioria aqui, no centro, Zona Sul e tal, porque o acesso para ir até lá é um pouco mais difícil. Aí você faz convênio com o metrô, com o trem, com Supervia, essas coisas resolvem em parte. A gente não pode esquecer que tem gente que quer ir de carro, quer ir de táxi, quer ir de Uber, uma pessoa pega lá o Waze agora está dizendo área de risco. Porra, como é que é esse negócio? Você vai dirigindo para um lugar e você não conhece muito bem. Então, eu acho que a violência é algo que atrapalha demais o nosso negócio. Eu, particularmente, vejo que assim, a gente tem uma certa mistura quando a gente fala desse ramo de entretenimento. Acho que a gente está falando de cultura, acho que a gente está falando de esporte, eu vou dizer exatamente por quê, e a gente fala de turismo. Eu acho que essas três coisas elas estão englobadas quando a gente lida com entretenimento. E eu acho que o turismo, ele é, em grande parte, a solução. Aliás, eu ia começar falando uma coisa que eu esqueci. Está escrito ali, crise e oportunidade. Quem mora nessa cidade, eu trabalho há 30 anos com isso, a gente vive na crise. Desculpe, sempre teve crise. Tem maior, pior. A gente sempre ouviu fornecedores, realizadores reclamando. Sempre. E alguns reclamando de barriga cheia, em determinados momentos, sim, na montanha-russa, quando ele está lá em cima, ele pode estar reclamando até de barriga cheia, porque, às vezes, se ele não reclamar, acham que ele está muito bem, e aí por aí vai. Mas, assim, a gente vive em constantes momentos de crise. Faz em show internacional, você está atrelado ao câmbio. Pô, já cansei de comprar show 1,70 e na hora de pagar, paga 2,40. Não há orçamento que comporte. Ou sim, se deu tudo certo, você ganhou muito menos. Se a coisa deu mais ou menos, você perdeu porque não estava no seu equilíbrio. Então, eu acho que existe, também você vai fazer determinados shows, existem fiscalizações na época desse governo, independente de qual partido, não interessa, mas o Ministério do Trabalho começou muito a apertar a questão da legalização dos profissionais que iam trabalhar. Está certo? Tá. Quer dizer, trabalhar legalizado. Está certo? Tá. De qualquer forma, você tem que olhar que quando eles apertam, eles começam a olhar o seguinte, você o quê? Aí as pessoas todas começaram a ser pessoa jurídica, né? Do que toda hora alguma empresa te contratar, acabou o evento, te demitir. Então todo mundo virou pessoa jurídica. Aí o Ministério do Trabalho começou a pegar o seguinte, espera aí, quem é o contratante? Essa empresa, qual é a tua atividade fim? Produção de eventos, todo mundo produção de evento, qualquer um, o cara vai abrir uma empresa, produção de evento. Produção de evento. Aí ele pega aquele contratado, qual é a atividade fim desse contratado? Produção de eventos, você não pode contratar a tua atividade fim, já começa um problema ali. Então, às vezes, o que eu digo é o seguinte, tem que ser formal, óbvio. A informalidade no Brasil, não posso dizer mais no interior, não sei dizer a evolução disso, mas a evolução aqui no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, ela é muito grande, do ponto de vista que as pessoas estão, sim, todas sendo as suas PJs, ou contratar de alguém, ou tem a MEI, que é uma PJ e tal. E isso é uma coisa que é importante ser formal, sim, uma obrigação sua, mas eu acho que o poder público, aí eu vou entrar um pouco nisso, o momento do poder público, nesse momento de crise, aonde as leis de incentivo vão minguar cada vez mais, a estadual não existe,
A municipal ela é menor, ela é diferente, os editais e tal. E a Rouanet, hoje, ela serve muito mais a grandes corporações do que médias e pequenas. E, cada vez mais, esse nosso setor, neste momento, tem que contar menos com isso. Até porque as empresas que investem o dinheiro, em vez de pagar o imposto de renda, ou o que quer que seja, o ISS, ICMS, elas estão diminuindo. Obviamente, vamos tirar os bancos dessa conta e tal, mas várias empresas têm dificuldades, os percentuais são menores, de lucro estão se retraindo, as verbas de marketing aí, quando a gente tira do lei de incentivo e vem para os patrocínios do que a gente chama do dinheiro bom, estão diminuindo bastante. E isso é uma coisa que eu entendo que esse mercado ele não tem que se reinventar. Eu acho que esse mercado ele vive se reinventando. Sempre. Se eu estou há 30 anos eu começo a olhar, as coisas eram completamente diferentes há 30, há 25, há 20, há 15 anos atrás, sempre foi muito diferente. E eu não estou aqui para fazer uma apologia à desgraça, não, eu estou horrível. Não, assim, eu estou há 30 anos fazendo isso. Me considero bem-sucedido dentro da montanha-russa. Já subi, já ganhei show num show e no outro entreguei todo. Ou já perdi muito show, muito dinheiro num show e no outro eu peguei o dinheiro para pagar o que eu acabei de ganhar. Aliás, essa minha vida é de muitos. Tem um amigo meu aqui na plateia que fez um show maravilhoso do Dave Matthews Band, depois na sequência fez outro. É a vida. Assim, isso faz parte de quem está nisso. Eu estou falando mais nesse foco que é o meu foco. Eu vejo muito show internacional, apesar de já ter feito eventos corporativos, já ter feito eventos proprietários e tal, mas não é exatamente o meu core business. A gente tem que olhar também para o Rio de Janeiro, que está uma mudança agora de prefeitura. A gente acabou de vir aqui de Copa do Mundo e principalmente da Olimpíada na nossa cidade, com vários equipamentos sensacionais, novos equipamentos, expansão para a Barra, transporte, hotelaria. Por isso eu liguei um pouco mais o turismo, que eu acho que a saída um pouco quando a gente liga no entretenimento, quer dizer, o esporte, ao turismo. Na verdade, eu acho que o Rio precisava passar por uma grande campanha aonde se vendesse bem para fora, a mostrar tudo que nós temos, partindo das belezas naturais, como fazer um evento. Uma empresa, quando faz um evento, quer fazer um evento onde olha o Cristo, a praia, o Pão de Açúcar e tal. É óbvio, a nossa vocação, a vocação do Rio de Janeiro, ela é uma vocação de turismo. É a nossa vocação. Não adianta a gente achar, é o turismo de negócios. Não, esse é de São Paulo. A gente pode trazer para cá, aliar o turismo de negócios ao lazer das pessoas que vêm para um congresso, vêm para uma feira, para alguma coisa. É óbvio, a gente tem que se aproveitar disso. Eu acho que é uma nova prefeitura, temos que apostar nela, afinal de contas, nós elegemos, independente de quem votou ou não votou, não interessa, a maioria votou. Então, a gente tem que apoiar, e acho que o momento é uma campanha que deveria ser feita, interna para saber receber bem o turismo, e no exterior para vender a nossa cidade. A interna, eu escutei alguns exemplos que eu não posso nem relatar muito bem, mas de alguns países que fizeram campanhas em determinado momento para dizer o seguinte: olha, nós temos que receber o turista muito bem. Esse dinheiro, o cara está trazendo esse dinheiro de outra cidade, de outro estado ou de outro país para a sua cidade. Isso vai fazer girar essa economia. Essa economia ela só vai girar se vier. Não somos nós aqui do Rio de Janeiro que vamos ficar trocando dinheiro entre nós. Podemos até, mas não é isso que vai fazer o crescimento, a gente trocar dinheiro. Assim, e aí você vai por outro lado, que além disso, que é a questão da facilidade que o poder público tem. Que se não tem dinheiro para incentivar, se não tem verba para patrocinar, talvez nesse momento tenham outras prioridades. Educação está acabada, saúde pública é patética. Assim, acho que existem outras prioridades. Segurança, quando a gente fala do governo, cada vez pior. Nós não estamos vendo, nesse momento, um horizonte de melhora. Isso impacta no nosso negócio. Então, assim, eu acho que talvez exista uma outra forma, que não é suficiente, mas talvez seja existente, que é de você facilitar a vida, pelo menos, de quem faz. É de você dar acesso aos equipamentos da rede pública de uma forma mais fácil. É você
ajudar na legalização, você tirar um pouco da burocracia disso. Acho que teve um passo importante nessa gestão do Eduardo Paes, onde a CEOP, junto com a Rio Eventos, que acho que o Marinho esteve aqui de manhã, fizeram. É um passo, não é a solução, onde você legaliza, começa a legalização do seu evento, já através do portal da prefeitura, e você, vários documentos, você declara que você tem, você não precisa lá apresentar, e você declara. Eu acho que isso é pouco. Eu acho que isso é muito pouco, mas isso é um avanço, quer dizer, eu acho que são avanços muito. Hoje, pensei que você estava dizendo que meu tempo estava esgotado. Então, eu acho que isso é muito pouco, mas a gente tem que começar a pensar um pouco, a mais uma vez, começar a reinventar o nosso negócio, porque, afinal de contas, essa questão financeira do nosso país, ela pode até ter uma melhora em 2017, mas provavelmente não vai ser uma melhora que a gente pode estar torcendo para que aconteça. Eu vou falar duas coisas só para encerrar aqui, e aí acho que tem perguntas, né, para os debatedores aqui. Uma é o seguinte, na verdade, quando eu falei de turismo e esporte, você vê que você faz uma cola e você já lê a cola, você decora a cola, não lê mais a cola, né? Então, assim, quando eu falei de esporte, quando você fala, principalmente, com alguém que lida com o esporte nos Estados Unidos, eles não conseguem desmembrar o esporte do entretenimento. Nos Estados Unidos, quando você vai a qualquer jogo, quem já foi aqui, pode ser hóquei, basquete, futebol americano, qualquer outro esporte, aquilo é um acontecimento. Aquilo é um acontecimento. Eu fui ver um jogo, não me lembro, Miami Heat, lá na American Airlines Arena, e aí eu, brasileiro, né? Vamos sentar logo na cadeira para ninguém sentar no meu lugar. Aí você fica olhando, faltam 10 minutos para o jogo, e fala assim, não é possível que esse negócio está lotado, não tem, devem ter 20% aqui. Aí quando faltam 5 minutos, é um formigueiro, sai gente de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque tem restaurantes, tem bares, tem lojas, tem música, tem o mascote, tem o diabo acontecendo ao redor. E as pessoas estão lá se divertindo, sabendo que vai chegar lá, o seu lugar está. Você vai aqui no Maracanã, na cadeira cativa, eu tenho, por acaso, uma, lugar numerado. Você chega, a tua cadeira cativa, ela está ocupada. E aí, quando você fala para o cara, é minha cadeira, o cara, aqui não tem esse negócio. Com certeza era jogo do Flamengo isso. É porque é o único jogo que está lotado, né? Você vê aqui a plateia, mais de metade é Flamengo, outra metade é Oeste. Então, é por isso, né? Tem outros jogos que, né, para 2 vans na porta, sai a torcida inteira e vai. Tá vendo? Não mexe com isso, Vital, não mexe com isso. Então, assim, na verdade é isso. E eu queria dar só um dado de esporte, só para encerrar aqui, que eu vi essa semana, achei que eu tinha visto um número errado. Aí eu fui ler a história. Acabou de ter um jogo da NFL, do futebol americano, no México, segunda-feira passada. E aí eu não sei quem é secretário do turismo, ministro do turismo, não sei do que lá do México, ele fez uma apresentação sobre os números envolvendo esse jogo. Ele falou que, olha só, giraram lá diretamente, por causa de uma única partida de futebol americano, 23 milhões de dólares diretamente e indiretamente, contando com esses 23, englobando 80 milhões de dólares, só 40 em mídia, por causa de um jogo de futebol americano na Cidade do México. E aí ele começa a explanar os números, que ele está falando de impostos, está falando de hotelaria, ele está falando de alimentação, de transporte, de ticket, de mídia, de sei lá mais do que ele está falando. Quer dizer, quando a gente olha para a nossa cidade tem exatamente a vocação de receber as pessoas. Tem exatamente, Claudinho fez o Ultra. Né? Quer dizer, tem que vir gente do Brasil inteiro, se é que não vem da Argentina e de outros países. Você, quando faz isso, o Rio sendo bem vendido, com segurança, hotelaria que cresceu, na verdade, se você conseguir trabalhar isso bem, agora você, não sou eu realizando, não é ele realizando, é o contexto. O poder público tem que ajudar e não achar que está divulgando algo e, se não estiver ganhando, está botando cereja no bolo dos outros. O bolo é nosso. Pode ser que grande parte não esteja envolvido num evento, mas o contexto que esse evento vai gerar, ele é bom para todo mundo, porque isso é recorrente, isso alimenta o nosso mercado, isso faz com que todos nós, a gente tem outras ideias, a gente tem expertise, a gente venda a nossa cidade, a gente treina equipe,
a gente faça os vênios girarem, porque não adianta esses vênios olímpicos, se não começar a mexer com ele, daqui a pouco está tudo caindo. Sem manutenção, não dura 2 anos um vênio desse, você nem chega a isso. Mas assim, você tem lá 7 que vão ficar no Parque Olímpico, isso tem que acontecer alguma coisa. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o grupo, agora eu não sou o mediador, mas à disposição. Obrigado. Bom, antes de abrir a pergunta, eu queria estar agradecendo a presença de todos, do Osório, do Bernardo, do Léo que está aqui. Acho que foi bem bacana nosso bate-papo. Para reflexão, eu acho que realmente o mercado de entretenimento no Rio de Janeiro ele vem meio que passando por uma mutação. Se a gente for fazer uma reflexão aqui dos últimos 20 anos, sendo bem breve, há 20 anos atrás, o que tinha de mais moderno era o telefone no Wells Fargo, né, que você sentava e ligava para a gatinha, meio que para azaraiar no Wells Fargo. Né? Então, meio que de lá para cá, muita coisa, isso mudou, e a gente está se reinventando, acho que a cada dia que passa. E eu vou pegar um gancho no que o Bernardo ele falou agora, e é com essa mensagem que eu, pelo menos, eu vou sair daqui. Eu acho que, na falta de investimento, na falta de incentivo, etc., tal, se os órgãos envolvidos já não atrapalhassem, essa crise ela seria muito menor. Né? E, por último, eu diria o seguinte, é um mercado novo, que nunca se teve uma iniciativa como essa aqui, né, que a Senrio está tendo. Eu acho que é um primeiro grande passo para a profissionalização e pela conscientização do nosso trabalho. Né? Acho que o que acontecia antes era uma carneficina, né, que um fazia de um lado, outro fazia do outro, sem um planejamento, sem uma conversa, sem uma estratégia. Então, está de parabéns o pessoal aí da Senrio. E eu vou abrir aí para 2 perguntas. Pode ser 2? Pode ser 2? Então, para 2 perguntas, que está com tempo curto. Quem vai aí? Vou dar para o Osório aqui um minutinho antes, Solange. Não, deixa para alguém perguntar aí, depois eu falo. Boa tarde. É o seguinte, quando a gente estava falando, até o Léo estava falando aí sobre a questão dos pequenos palcos, né, que não há incentivo nem nada. Eu sou cantora também, trabalho com produção de eventos também e tenho estúdio de gravação. Eu passo muito por isso. Inclusive, um dos lugares que eu toco é a Orla do Rio de Janeiro. Né? E vocês estavam falando sobre a tradição do carnaval, né? A concessão dos alvarás, quando a gente consegue, que é um sacrifício para conseguir alvará para música ao vivo, em qualquer lugar, né? No meu bar tinha revestimento acústico, e mesmo assim foi um sacrifício para conseguir, a gente peitou colocando música ao vivo, porque, sem dúvida, atrai um público. Né? A cultura atrai, sim, o público, embora alguns empresários não acreditem, se não atraísse, não teria música em vários lugares até hoje. Até hoje em dia, quando se concede o alvará, ainda é com até 4 músicos e sem percussão. Né? E a dificuldade que a gente tem em trabalhar com percussionistas, né, é muito grande. E a gente tem o samba como tradição, basicamente. Então, a gente não consegue muito atrair o turista, porque a gente tem limitações. Tem o problema da vizinhança que reclama de qualquer coisa. Né? Eu acho que o maior problema que a gente enfrenta não é nem só com a prefeitura ou com o governo, nem nada. É com o nosso próprio povo. Né? E aí as pessoas reclamam da crise, mas elas não estão sabendo que elas mesmas estão gerando a crise. Porque, a partir do momento que a gente não consegue trazer o turista, a gente não consegue trazer mais dinheiro para a gente. Né? Então, eu queria saber o que vocês acham, na visão de vocês, que já estão há muito tempo no mercado, que a gente poderia fazer para tentar reverter um pouco isso, porque não tem muito... Né? Assim, na minha visão, eu não consigo muito reverter. A gente não tem uma influência suficiente para poder chegar na política e pedir ajuda política. Tem um vereador que está tentando, por exemplo, né, liberar... Até hoje ainda é proibido ter música ao vivo na Orla do Rio de Janeiro. É proibido em todos os quiosques. É proibido cobrar couvert artístico. É proibido uma série de coisas que as pessoas fazem para peitar. Né? Então, nós somos obrigados a trabalhar na ilegalidade. A qualquer momento, a CEOP pode chegar e recolher o material dos músicos. Né? O que a gente poderia fazer, na visão de vocês, para a gente tentar reverter, nesse momento de crise, principalmente, porque as pessoas querem, né, na hora que a pessoa está em crise, está com muito problema na cabeça, ela quer se divertir.
E aí vem o grande lance da gente tentar trazer a diversão para as pessoas de uma forma melhor. Não existe esse investimento, né? E a gente enfrenta essas barreiras. O que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar um pouco isso aí? Bom, eu estou há 6 meses lá na prefeitura, né? Sou professor da universidade. Queria colocar o seguinte: eu acho que o Estado tem um papel fundamental no capitalismo, mas a gente tem que procurar simplificar ao máximo. Eu acho que esse é um desafio, né? Eu sou muito amigo do Carlos Lessa, que tem comprado prédios históricos ali na Rua do Ouvidor, ele, né, recuperou vários, agora ele está ali no Catete, enfim, está em prédio tombado e tem enfrentado uma dificuldade enorme, né? Provavelmente, talvez eu fique lá no IPP, no Instituto Pereira Passos, que é um órgão de inteligência, de procurar pensar a cidade. Eu acho que a gente tem que trazer essa discussão, levar essa discussão. Barcelona deu uma enorme simplificada, eu acho que o caminho é por aí. Quer dizer, quanto mais simples a legislação, maior é o controle público. Quanto mais complexa, mais dificuldade gera, mais capacidade de propina pode gerar, né? Eu dou aula na Faculdade de Direito, eu costumo dizer para meus alunos que a estrutura tributária brasileira é muito complexa, e eu pergunto para eles, quem mais ganha dinheiro com isso? É advogado tributarista. Então, seja legal e legalmente, você tem que simplificar, 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 está discutindo. Eu acho que o caminho, a nossa lógica política, ela é particularmente clientelista no Rio de Janeiro. Não é à toa que teve um governador preso, está outro preso, tem o notório Eduardo Cunha, quer dizer, a gente tem uma história aqui, a partir das cassações, dos Chagas, de uma lógica clientelista muito complicada. Então, acho que não vale a pena, tem vereadores ótimos lá, mas acho que a discussão tem que ser uma discussão, viu, Léo? Acho que também você pode ajudar nisso, com a Câmara, com o conjunto da Câmara, quer dizer, qual é a estratégia, quais são as prioridades. Nós não conseguimos, eu estive agora em Curitiba visitando, você muda o zoneamento urbano lá conforme precisa. Aqui há décadas não muda. Legalmente, a Desferreira não pode ter restaurante, o que é uma maluquice, né? Tá certo? Por outro lado, só terminando, eu acho que a música, de fato, é o maior potencial, o maior capital intangível que o Brasil tem a música, né? A gente anda no mundo inteiro, ouve música brasileira, né? Tem que sair da Zona Sul, o turismo não pode ser Zona Sul, tem que pensar junto com o esporte, você falou, está corretíssimo, com entretenimento, com cultura, com mídia, né? Pensar esse bloco. A prefeitura deu um dinheirinho para a festa das Iabás, junta 5.000 pessoas, né? Enfim, então qualquer política que você faça mais tem que integrar. Agora, tem que disponibilizar a Baía de Guanabara, aí passa por parceria público-privada, passa pelo setor público, o aterro pode ser um Central Park com praia. Agora, temos que pensar também o conjunto de atividades. Gente, vou lembrar aqui o que eu falei. Hoje, você tem 1% dos empregos da cidade em turismo, é 1%. Então, é uma cidade complexa, que tem muitas atividades econômicas, que o turismo pode crescer, isso é a marca, mas tem que pensar o conjunto. Tome cuidado, Léo, com a lista de economia criativa. Eu já vi até funerária em lista de economia criativa. Eu vi uma da Firjan que tinha obras de arte. Sabe o que é obra de arte? É túnel e viaduto. Então, a gente tem que procurar estudar o Rio, estudar com mais seriedade, e olhar os nichos, e é claro, esse bloco que está discutindo aqui é absolutamente central, mas tem que pensar outras atividades que não vai dar tempo de discutir aqui, que são importantes, e vocês podem contar comigo, se eu continuar lá na prefeitura, é simplificar, 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 porque, inclusive, o controle público melhora a vida de todo mundo, e tem que estar discutindo com a cidade, que você cria problema com carnaval de rua 4, 5 dias, mas, se não tiver carnaval de rua, a tendência, inclusive, das escolas de samba era de morrer, que aquilo já estava uma coisa chata, antiga, não é isso? Então, uma coisa vai gerando sinergia com a outra, e a gente tem que entender que na vida nunca é só nada, é só ganho. Só para completar aqui, o decreto 322 de 1976, que o professor Mauro Osório conhece muito bem, é o que determina que tipo de alvará a gente pode ter em cada rua. 40 anos se passaram e a gente continua com a mesma legislação. A cidade mudou quanto nesse tempo todo, né? Então, isso é urgente, tem que mudar. Então, a gente precisa fazer pressão na Câmara de Vereadores. Agora, a questão principal é de atuar em rede. Todos nós atuarmos em rede. O Bernardo colocou muito bem, são vários segmentos dentro da indústria do entretenimento, claro. Então, essa rede de pequenos e médios palcos tem que se unir. A Sem Rio está iniciando um trabalho importante, o Sind Rio já existe há 100 anos, é um sindicato super sério também, o Pedro Delamare é o presidente.
Então, eu acho que é isso, gente. Vamos articular, falar, trocar contato aqui para fazer isso. Só para meio que fazer uma aspas, o que ela falou ali, eu acho que esse é o trabalho que a prefeitura ela vai fazer e está meio que representado meio que pelo Osório. Só que eu acho que tem que haver um trabalho de conscientização junto ao carioca. O carioca ele tem que entender que ele vive numa cidade turística. A gente chega ao ponto de ter morador que mora em volta do Maracanã e reclama que tem jogo ali na frente. Você não quer jogo, você vai morar no Alto da Boa Vista, né? Então, assim, eu acho que tem que ser feito um trabalho, tem que ser feito meio que uma ação, né, de conscientização, seja através de mídia, seja através de campanha de relações, enfim, né, de conscientização, de chamar o carioca para a realidade do que é a cidade dele. Né? O cara ele vem meio que para o Rio de Janeiro, ele quer sim ir para o bar, escutar um samba, ele quer comer um quibe, um risole, quer tomar uma cerveja, né? E hoje ele não tem essa opção. E eu vou até citar esse exemplo, tem um evento que chama Bar do Zé, né, que é realizado aqui no Museu de Arte Moderna, que é exatamente isso. Eu transformo o Museu de Arte Moderna num grande botequim, onde a pessoa senta, toma um chopp gelado e no meio tem a roda de samba. E depois tem uma atração. O porquê que eu fiz isso? Porque nos meios convencionais não seria isso possível nunca. Entendeu? Então, eu acho que essa campanha de conscientização do carioca, ser carioca, é muito importante. Vamos fazer, acho que a segunda e última pergunta? Alguém? Renatinho, quer fazer alguma pergunta? Está se coçando aí para falar? Obrigado. Existe a possibilidade de nós fazermos aqui, né, hoje, já que a gente está dando esse pontapé inicial aqui, através da Sem Rio e tal, a gente criar uma comissão para começar a cuidar disso? Isso aí é só ver com o Alan e com a Sem Rio, o que você falar com eles, a gente está à disposição. Porque eu acho que é muito válido a gente Sandra começar tá a aí ter uma... representando a gente. A gente começar a ter uma voz também, né? Tem uma pergunta? O informe. Essa comissão já existe, já está trabalhando na própria Sem Rio. Houve a primeira reunião há uma semana atrás, ou duas. Houve a primeira reunião há 1 ou 2 semanas atrás. Inclusive, um dos principais temas debatidos foi exatamente essa questão de dificuldade de legislação. A gente até usou o exemplo do Ultra, do Claudinho, o absurdo do Rio quase ter perdido o Ultra por conta de burocracias legais, enfim. E a próxima reunião está agendada para o dia 2 de dezembro. Então, essa comissão já tem essa linha de trabalho nesse sentido. Quer falar? Posso falar? Assim, eu concordo inteiramente com você. Isso tem que acontecer via uma campanha. Eu citei aqui uma campanha de conscientização sem pensar exatamente o que seria essa campanha. Mas, na verdade, essa campanha ela tem que partir. A ideia inicial, necessariamente, não. Mas o poder público, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem que estar envolvida, ela tem que abraçar isso, e ela tem a força para fazer com que todas as associações, sindicatos se unam em torno disso. Isso pode partir de uma Sem Rio, pode partir de um Sim de Rio, de uma união deles todos para a Prefeitura. Mas a Prefeitura tem que abraçar isso, tem que ser uma marca da cidade. Isso tem que ser uma marca da cidade. A Prefeitura ela tem que ser pressionada a isso, através do turismo, da cultura, de uma fazenda, tem que envolver as secretarias e dizer, isso é um retorno para a cidade como um todo, porque nós estamos falando de geração de emprego, de impostos e tal. Assim, agora, eu só digo, isso é uma campanha que tem que envolver. Então, acho que tem uma reunião montada, tem uma equipe montada, ótimo, mas eu acho que tem que ter uma estratégia para que isso seja colocado na Prefeitura como uma das prioridades, porque, aliás, repito, a vocação da nossa cidade é turismo. Essa é a nossa vocação, não adianta a gente querer inventar outra. Você olha o Rio de Janeiro, o que mostra no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, aparece o Cristo, aparece o Corcovado, aparece o Maracanã. Sim, mas é o foco. Quando você pega um cartão postal do Rio de Janeiro, ou quando você tem um site do Rio de uma empresa tal, são esses. Logicamente, tem várias outras coisas na cidade, não é só isso, mas isso, acho que isso é uma coisa que tem que ser uma campanha que o poder público abraça, inclusive também o governo do Estado. Apesar que o governo do Estado, neste momento, tem outras prioridades. Se a gente passar aqui na Antônio Carlos, a gente vê. Tem outras prioridades. Eles estão com um problema seríssimo que, aliás, não é difícil se imaginar, sem querer, mais uma vez, citar nenhum tipo de corrente política, os nossos 2 últimos governadores estão presos.
Quer dizer, um está preso, o outro está meio preso. Assim, né? Vai, volta, não sei, mas que seja, eu não quero condenar nem absolver nenhum deles, mas só quero dizer o seguinte, nós dois últimos governadores, os nossos últimos 8 anos, não sei porque o outro teve a mulher governadora, não sei quantos anos, mas 8, 12 anos, estão presos. O nosso representante lá, que era o representante do Rio, lá, como deputado, preso. Ou seja, é claro que tem que ter um problema aqui. Esse dinheiro da corrupção ele podia estar investido em hospital, em educação, em segurança pública, em o entretenimento. A lei de incentivo poderia ainda estar vigorando. Mas por quê? Olha o que eles fizeram. Olha as prioridades. E não são só eles, não. Tem que olhar a rede. Mas, de qualquer forma, não vou aqui também ficar jogando mais pedra de quem já está lá. Mas, assim, eu acho que, voltando, é uma campanha de conscientização que alguns países, algumas cidades já passaram. A gente tem que pegar isso como experiência, tá? E tem que botar isso em prática, porque isso vai beneficiar o nosso mercado e tantos outros.